gente, como vão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós aqui no Patrimônio Cast vamos continuar a falar sobre planejamento patrimonial, mas em relação às outras profissões que estão ali dentro da área de saúde, né? O último vocês devem ter visto, a gente falou sobre especificamente os médicos e hoje nós vamos falar sobre os odontólogos, os fisioterapeutas, os nutrólogos, não é? Olá pessoal, é para ninguém se sentir excluído. E vamos nos apresentar, né? Eu esqueci. Eu sou Márcia Cristina, advogada especialista em planejamento patrimonial. Renata Ribeiro, também advogada especialista em planejamento patrimonial. E Alex Ferreira Leite, também advogado especialista em planejamento patrimonial. E a gente vai entrar logo conversando sobre dentista, né? Que é uma outra carreira que ameaça muito patrimônio e também não sabe muito bem o que vai fazer com ele. Ou com a receita que ele tem da profissão que ele escolheu, né? E atua muito na área estética, né? Com harmonização facial, né? Não, e agora que a gente tem até uma certa discussão entre o Conselho Federal de Odontologia de Medicina, porque eles também fazem peeling, eles fazem vários procedimentos que... E aí eu sou totalmente leigo, então assim, não estou participando da briga, eu sou totalmente leigo, mas o que eu escuto falar é que o dentista hoje está autorizado a fazer alguns procedimentos que em tese seria do médico dermatologista. Mas eu não conheço nada, então assim, não estou puxando a brasa para ninguém. Não, tem bons argumentos para os dois lados, a verdade é essa. Eu não conheço. Agora, o que eu sei é que quando dá problema, principalmente no rosto de uma pessoa, você tem um problemão aí na mão para resolver. E aí entra toda aquela questão que a gente conversou sobre responsabilidade civil, que é objetiva. Então, é o tipo de processo que é complicado de você, enfim, manusear. E é um processo muito caro que acaba consumindo, a depender do caso, grande parcela do patrimônio desse dentista, né? Hoje em dia as pessoas estão procurando muito a beleza, não é? E nem muitas vezes elas estão procurando a saúde, mas estão procurando a beleza, né? E o profissional de odontologia é aquele que, né, nos deixa aí com sorrisos bonitos e pode fazer outros procedimentos, como a Renata falou, não é? Mas ele esquece que ali dentro daquele consultório dele, ele é uma universalidade de coisas, né? Uma universalidade de patrimônio que ele tem ali. Então, desde o maquinário dele, até mesmo a secretária que faz o atendimento inicial, até mesmo aquela outra pessoa que trabalha com ele, aquilo dele tem que ser preservado, não é? E nós falamos muito da outra vez sobre os médicos, porque nós fizemos um episódio só para isso, não é? Mas todos os profissionais de saúde têm que estar muito atentos a essa questão. Sim. Porque hoje em dia não é só o dano que leva a pessoa a fazer um processo, e sim a insatisfação. Não é? As pessoas perderam um pouco a noção do que é insatisfação, do que é dano, e muitas vezes isso vai trazer para todos esses profissionais muito prejuízo. E aí é onde a preocupação com a proteção patrimonial ela tem que começar a ser um pensamento natural daquela família. Sim. Um outro grupo de profissionais da área de saúde que tem se exposto muito a risco são os fisioterapeutas, principalmente agora com a proliferação dos estúdios de Pilates. É verdade. Em que o fisioterapeuta, normalmente, esse estúdio de Pilates ele é de propriedade do fisioterapeuta, e aí você já tem uma outra gama aí de riscos inerentes ao negócio dele, né, à atividade econômica dele, que pode atingir diretamente o patrimônio que tiver no CPF dele. Isso é um fato, né? Não, e assim como nós falamos dos médicos, esses outros profissionais, eles esquecem que existe, sim, a possibilidade e a urgência de se organizar o negócio. Sim. Porque às vezes, não, vamos abrir uma clínica, vamos abrir um estúdio de Pilates. Tá, gente, mas existe sim muitas obrigações. Obrigações quando você abre o seu negócio, não é? Obrigações pessoais, obrigações com terceiros e que podem te levar, sim, ao desgaste do seu patrimônio. Porque achei interessante, você falou do maquinário do dentista, né? Sim. E o fisioterapeuta também, né? Tem todo o maquinário ali para poder atuar. Tem. Vocês conhecem lá a clínica da minha irmã lá, que o maquinário é todo importado. Isso. Então, quer dizer... E aí você está exposto a ações de paciente, a ações tributárias, por que não? Porque todo esse pessoal faz o pagamento de ISS e que teve impacto na reforma tributária, inclusive a forma como essas profissões vão se reorganizar tributariamente.
E fora da secretária, que é o risco trabalhista, do associado, que às vezes nem é tão associado assim, e também vira um risco trabalhista. E quando ele não está preocupado de fazer um planejamento patrimonial adequado para proteger o patrimônio pessoal dele, ele acaba colocando em risco a família dele, que é o padrão de vida dele. Que a gente sabe que, assim, e aqui sempre, nunca fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas assim, problemas acontecem, eles às vezes estão fora da tua área de controle, mas as consequências só você vai sentir, né? Ou, por exemplo, um exemplo bobo que eu vi acontecer é um amigo meu, aí não foi cliente, foi amigo, que é fisioterapeuta com uma clínica de pilates, só que lá ele sublocava para alguns outros profissionais. E aí deu problema com o paciente. Obviamente, o paciente foi processar a clínica, não foi processar aquele. Até porque ele nem sabia da sublocação. Ele estava lá e estava o nome da porta clínica XYZ e ele era atendido lá dentro e o problema é da clínica. Sim. E olha o problema que você vai ter que desenrolar em relação a isso. E, obviamente, numa situação dessa, o seu patrimônio pessoal, se tiver no teu CPF, está em risco. É onde, volto a falar, o planejamento patrimonial mais brilha, que é onde você consegue trabalhar com tranquilidade, trabalhar com paz de espírito. Foi o que eu falei, né? Os profissionais, às vezes, não entendem que aquele negócio dele ali é um organismo. Então, ele tem vários setores ali que necessariamente têm que ser trabalhados e que eles respondem. Nesse caso aí do seu colega que teve uma sublocação, ele esqueceu, porque ele não necessariamente ele tem que saber, porque nós não temos que saber tudo, né? Ele não sabia que aquilo dali iria trazer um prejuízo para ele, de ordem material e de ordem moral. Sim. Porque foi o local que ele sublocou que ficou mal visto, não é? Aí fica o nome dele, né? Exatamente. Tá na lama junto. E até explicar que... Não adianta. Porco não é tomada. Até isso acontecer... Até explicar, já foi. Os pacientes já foram embora, Isso não é é? verdade. Porque isso corre assim, é igual a rádio, né? Ouve daqui e aí as pessoas vão também contando conforme querem contar. Sim, não é? Telefone sem fio. Exato, né? E é muito importante a gente dizer que o planejamento patrimonial, gente, ele é feito de acordo com as suas posses e possibilidades e feito um desenho para cada um, né, Renata? É verdade. Não é uma receita de bolo. O que serve para um não necessariamente vai servir para outro, então tem que ser olhado com muito cuidado as especificidades de cada família e do patrimônio também. Exatamente, porque foi o que o Alex falou. Existem clínicas que existem, o dentista não tem jeito, ele vai ter o maquinário dele. Mas existem, por exemplo, profissionais da fisioterapia que só fazem um atendimento usando técnicas manuais, não tem aparelhagem, não é? Mas aquele consultório ali, aquele local é dele. Então, é necessário, sim, que ele tenha um planejamento patrimonial em relação ao negócio dele e em relação a família dele, né? Tem que ser sempre separado. Fala um pouquinho sobre isso, Alex, que é importante que as pessoas às vezes não entendem. A gente aqui tem que se aperceber, primeiro, que é importante, o primeiro pensamento que a pessoa tem, mas isso aí não é para mim. Uma coisa no tocante à proteção patrimonial, o planejamento é para qualquer tamanho de patrimônio. Ponto isso aí. Então, você não precisa ser milionário ou bilionário, como a gente às vezes escuta no mercado aí. Não, isso aí não é para mim porque é para bilionário, eu não sou milionário. Não Tem que ter um mínimo ali. Não tem mínimo. Até porque você tem que proteger o patrimônio que você pegou. A outra coisa é você entender que esse procedimento é uma coisa que você está fazendo para sua família. Então, assim, você que é da área de saúde, que cuida da família de muita gente, tem que começar a se preocupar de cuidar da sua própria família, de cuidar do futuro da sua própria família. Né? Porque assim, mas eu vou fazer um planejamento, mas eu não estou preocupado, porque quando eu não estiver mais aqui, a minha família que se responsabilize. Bom, primeiro, não é bem assim, porque coisas podem acontecer com você aqui. A gente está acabando de dar vários exemplos aqui de processos em que você que vai perder o patrimônio. Esse é o outro item. E o segundo item é que não necessariamente você que vai primeiro. Então, às vezes, não é por algum acidente, que Deus o livre o guarde disso, vai que seja a sua esposa ou algum dos seus filhos, que já seja casado. Então, assim, olha a confusão familiar influenciando e gerando uma confusão patrimonial quando o patrimônio está solto, está sem nenhum tipo de organização. Então, assim, essas coisas são importantes, principalmente profissionais liberais ou empresários que, enfim, não tem
a proteção da CLT em alguns aspectos, ele tem que se preocupar com isso, de defender o que é dele. Não, e as pessoas acham que só pelo fato de ter uma PJ já é o suficiente para estar protegido, né? Meu patrimônio já está ali, eu já atuo na minha profissão com uma PJ, então isso já é o suficiente. E, na verdade, não é, né? Porque muitas vezes, quando ele já chega falando assim para a gente já sabe que ele fez uma abertura de empresa normal com o contador dele, mas o contador dele não sabe as benesses e nem as obrigatoriedades quando você tem um planejamento patrimonial. Isso faz toda uma diferença, né? Uma coisa é quando o fisioterapeuta chega pra gente e fala assim, não, mas eu já tenho, olha só, isso aqui é a minha empresa. Tá, mas é a sua empresa constituída de que forma? Exato. Não é? O que você tem dentro da sua empresa que realmente responde pela sua empresa? Não é? Aí, quando a gente abre esse leque de possibilidades, esse estudo para eles falam assim, nossa... Porque a pessoa não tem a percepção clara, e como a gente costuma falar, nem tem que ter, porque tem tantas outras atribuições que não essa. Essa atribuição é nossa. Nós é que temos que provar, mostrar para ele que aquilo dali é um instrumento cabível, um instrumento necessário, que deve fazer tanto para proteger a família quanto para proteger o seu negócio. Né? Lembrando que assim, o contador não é o vilão do cara. Né? Não, claro que ele também não sabe. Ele não foi formado para saber disso. Com certeza. Né? Agora, ele vai auxiliar muito, e aí já entrando um pouco nessa seara, o contador vai ser um fiel escudeiro dele na composição do planejamento patrimonial dele. É um grande parceiro nosso. Um grande parceiro nosso também. Isso é verdade. Na área de saúde também a gente vê que, tirando médico e dentista, né, que são profissionais que têm um valor salarial maior, né, tem mais facilidade de amelhar patrimônio, e estão fazendo planejamento, a gente já trabalhou para vários. Agora, tem uma gama de profissionais que eles, às vezes, eles têm uma sensação um pouco inferiorizada deles próprios e não dos terceiros, que é, por exemplo, enfermagem, que é o pessoal que não ganha tão bem, técnico de laboratório, que é um pessoal que também não ganha tão bem. E aí é que eu acho que quanto menos você ganha e mais sacrificante é você formar seu patrimônio, mais preocupação você deveria ter de fazer um planejamento. Porque aí sim, se alguma coisa acontecer, às vezes não é nem só o padrão de vida, tudo vai para lá. Verdade. É a própria vida, né? A própria vida vai. Porque quando o médico ele tem muito patrimônio, verdade seja dita, ninguém quer perder dinheiro aqui. Mas se ele acontece alguma coisa, ele perde um dos imóveis que ele tem, dos 12 imóveis que ele adquiriu ao longo da jornada profissional dele, ninguém quer perder dinheiro, mas o padrão de vida dele vai mudar em nada. Ele vai continuar comendo onde ele sempre come, viajando para onde ele sempre viaja. Agora, se eu tenho um outro profissional, um fisioterapeuta, ou um enfermeiro, ou um técnico de laboratório, que se envolve em algum tipo de problema, que tem reflexos patrimoniais, ou seja, o patrimônio dele tem que responder em juízo por aquele prejuízo que ele causou, às vezes ele perde a única casa que ele mora. É verdade. Sim, com certeza. A única casa que ele mora. Então, assim, fazer um planejamento, fazer uma proteção do patrimônio numa situação como essa, eu vejo que para esse tipo de profissional talvez seja mais importante ainda quem do tem que para quem tem mais a perder, né? Exatamente. Quem tem menos, às vezes, é quem tem mais a perder. Até porque não é só o planejamento patrimonial em si. Quando a pessoa chega e pensa, né? Poxa, não, então eu vou ter que pegar e vou proteger o meu patrimônio da minha família, proteger o patrimônio da minha empresa. Não é só isso. O que a gente faz é um estudo mesmo do que é o melhor, do que pode cercar aquele seu planejamento patrimonial para que, caso aconteça até mesmo um problema de saúde, ou que a pessoa fique impossibilitada durante algum tempo por uma cirurgia pequena que tenha que fazer, o que é que vai render aquilo dali? Porque, apesar de serem empresários, são todos profissionais liberais. Sim. Não é? Então, a gente depende do nosso trabalho diário, não é? Então, é importante que a gente tenha ali uma percepção disso e tenha uma segurança também, não é? E o que a gente está dizendo aqui não é que não tenha que responder quando acontece algo ilícito, de maneira nenhuma é isso. Não, de forma alguma. Mas a gente entende também que aquela pessoa construiu aquele patrimônio, fatalidades podem acontecer, e por conta disso a gente precisa proteger aquele patrimônio daquela pessoa. Não, e quantos erros a gente vê, erros de julgamento, né? Que às vezes a pessoa leva um processo, demora não sei quantos anos, sofre com aquilo ali, porque o patrimônio está na berlinda, e no final ele até
ele é até inocentado, mas o tempo de vida dele, Sim. daquele que ele levou, aquele período, já foi, não tem volta. É verdade. Os cabelos brancos já estão lá, as preocupações já estão lá, o peso a mais, né? Quando o cara, às vezes, entra numa ansiedade, começa a comer muito. Então, assim, se você está despreocupado, sabendo que o seu patrimônio ele está resguardado, sim, a sua vida ela é mais branda. A verdade a sua vida ela é mais branda. Até porque a gente sabe que a justiça nem sempre é rápida e nem sempre é justa. É justa. Exatamente isso, né? E como a gente costuma dizer, hoje em dia, infelizmente, algumas demandas, elas trazem para você muito mais custo, não é? Do que elas lá na frente vão, não, realmente a pessoa estava errada, não é? Então, você passa por um processo, um procedimento longo, não é? Que é justamente o afã das pessoas quererem, né? Não, eu tinha razão disso. Você passa por aquilo ali, o juízo de mérito vai ver que não é nada daquilo, mas você passou por aquele desgaste, teve aquele custo, não é? E aí, muitas vezes, perda aí patrimonial que você vai ter que vender alguma coisa para poder fazer jus àqueles pagamentos, né? E o planejamento patrimonial também serve para isso, sem dúvida, Alex? Sem entendeu? Dúvida. Porque a gente consegue visualizar ali algumas formas que você tem de proteção nesses casos, principalmente nesses casos que a gente entende que há ali, não houve nenhum erro material, não é? A pessoa não teve um erro de procedimento, exato, não é? Isso é importante a gente falar também, não é? Não, e às vezes não é nem só, e a gente tem visto lá no escritório acontecer, às vezes não é nem um problema. Por exemplo, um problema com o seu sócio. Sim, sócio, muito bom falar sobre problema isso. De sócio, às vezes você não está sendo processado, mas você estava com uma associação e o sócio quis sair, ou você quis sair. Sim. Tanto faz. N questões. Tanto faz. Você começa a ter uma certa confusão ali que não é excepcional que você tenha que colocar patrimônio seu na negociação porque está no seu nome. Simplesmente porque está no seu nome. Não é incomum isso acontecer. Não é só isso, né? Quando a gente está montando uma sociedade, tudo são flores, porque está todo mundo ali com o mesmo intuito, né? Só que muitas vezes um dos sócios entra com o dinheiro, então é ele que faz aquele consultório, aquela clínica, é ele que monta e a outra pessoa entra às vezes com trabalho ou com clientes. Sim, tá? É verdade. E aí, o que acontece quando há aí uma dissociação dessa sociedade? Né? Então, a gente consegue também prever isso de forma muito clara no planejamento patrimonial. Isso aí. Porque os sócios, a gente faz um acordo de sócios em que as partes ali estão completamente conscientes daquilo, não é? E assinam, e quando há aí um problema, porque a dissolução, gente, ela é sempre muito ruim, né? É verdade. Sempre tem aquela parte lá interior que fica assim, poxa, onde que a gente errou? É o divórcio profissional. É o divórcio profissional. E às vezes não errou em nada, só não deu certo. Incompatibilidades, né? E a outra ponta também, às vezes, um sistema, por exemplo, de holding, aí já não familiar, mas uma holding empresária, vai resolver também questões como, por exemplo, você começou o seu projeto e ele deu certo. Sim. Aí vai vir um investidor. Uhum. Aí você e seu sócio vão dar, sei lá, 30% para esse investidor, 40% desse investidor. E vocês estão com 60%. Sim. Só que 60% são os dois, né? Na realidade é 30 para 30. É verdade. Se um dos sócios se aliar ao investidor, aquele sócio que começou, aquele sócio que investiu, aquele sócio às vezes até que criou a ideia, fica sozinho na sociedade. Ao passo que se você coloca as cotas dos sócios numa holding, e essa holding faz sociedade com o investidor externo, você preserva a sua capacidade de decisão. Quando a gente fala isso, né? Porque isso parece que é tão acima. Tão fora da caixa entendeu? que muito fora da caixa, né? É. Exatamente. Isso é o que a gente mais faz, simples, não é? Porque essa organização estrutural da empresa, ela é muito importante, não é? Porque a organização estrutural da empresa é que vai fazer com que aquela pessoa e todos os sócios ali se mantenham alimentados, né? Tem os seus sonhos ali. Isso, e quando a gente fala, olha, não, você não vai admitir essa pessoa aqui. A gente vai fazer uma aqui
e esta empresa aqui é que vai fazer todo o controle do restante. Exatamente. Né? O planejamento patrimonial, ele também inibe litígios, né? Exato. E quando a gente pega um caso assim, até de uma rude empresarial, o advogado pensa ali quais são os problemas que podem vir a existir e às vezes aquela pessoa ali nem imagina. Nem imagina. Não. Aquilo vai acontecer. Exato. E nós pensamos Que e colocamos você aquilo ali. raciocina para preservar o negócio. Exatamente. Que às vezes tá tão no início, tá dando tão certo que vai atrair pessoas. E aí você tem que saber como se comportar com as pessoas que estão entrando depois. A gente vislumbra ali os problemas para evitar. É porque as pessoas só pensam assim, né? Abrir uma empresa, todos os meus sócios, está tudo legal e sucesso. Exato. Mas eles esquecem de ver, exatamente, esquecem de ver que tem um caminho aí que se a gente não tiver muito bem estruturado, ele pode, né, como um jogo de dominós, né? Se você vai colocando um dominó um acima do outro ali, se você não tiver uma base muito forte, ele pode despencar, né? E a sociedade, ela é isso. Para você que almeja o sucesso, e é claro que ninguém abre uma sociedade para não ter sucesso, e isso é contrassenso, não é? Tem que ter uma estrutura, e para isso a gente apresenta para você lá no escritório toda uma estrutura do seu negócio, como fazer para que o seu escritório, o seu consultório, a sua clínica, o que for o seu negócio, sempre alavanque, né? Até porque essa área de saúde ela é muito interessante, porque o que acontece? Como você tem a proteção legal de que uma clínica médica só pode ser de médico, as pessoas têm os médicos que estão começando um trabalho, e a gente já viu várias vezes isso, eles estão muito preocupados com o estado da arte da técnica deles. É um bom cardiologista, um bom cirurgião plástico. E eles estão meio que preocupados porque eles vão sempre se relacionar com o médico. Só que eles desconhecem que existe hoje a figura do médico investidor. É aquele cara que não está preocupado se ele é ele não está ali para exercer o ofício dele, ele está ali para botar dinheiro e tirar dinheiro. Ele é um empresário. Exato. Um Ele é o empresário jacaré, médico. né? Ele é o jacaré. Ele está de olho ali, só de olho, conhecimento. Isso, ele vai botar o dinheiro. Então, se você não souber, se ele for uma pessoa da sua relação, como seu sócio originário, tudo bem. É o risco da coisa. Sim. Vamos ver até onde isso vai. Pode ir durante muitos anos. Mas se é um cara que está capitalizando o teu negócio depois, sei lá, de 5, 10 anos de que o negócio deu certo, cara, ele não é um médico como o seu parceiro de medicina. Ele é um investidor capitalista. Exato. Então, você tem que saber se preparar para lidar com esse tipo de indivíduo, que não é um vilão, não é um predador. Não. Mas ele tem outras, ele está com outras percepções, ele tem outros desejos daquele negócio do que você de exercer a medicina. A prioridade dele não é o tratar do terceiro, é tratar a si. E é o capital que ele botou. E nada mais justo também. Não estou criticando nada mais justo. O cara aportou, ele tem que tirar o dinheiro dele, ou pelo menos ele tem a justa expectativa de tirar a remuneração daquele dinheiro que ele espera tirar. Mas se você deixar, aí é o jacaré, é o tubarão, é o polvo. Exatamente. Ele vai abraçar e aí um abraço. Se você já não tiver societariamente prevenido... Não, e assim como os médicos, os dentistas também geralmente tem algum dentista na família, um dos filhos Sim. resolve seguir a profissão, verdade. até já aproveitando que já tem todo ali o maquinário e tudo. Verdade. Então é interessante fazer um planejamento que já deixa para aquele filho que resolveu seguir a profissão dos pais. Então isso é bem interessante. Tem famílias de dentistas. A gente até ficou muito feliz lá em casa, porque a gente descobriu que o nosso dentista da época que a gente era da juventude, o filho dele não era dentista. Fez uma outra, tem uma outra profissão, mas agora, vendo que o pai está envelhecendo, né? Agora não, há 6 anos atrás, resolveu fazer o odonto, aí agora está que bacana. Clinicando no mesmo consultório. Eu achei isso fantástico. Aí até os pacientes já estão acostumados com aquela família e vão ali, né? Entendeu? Foi que o pai dele falou, meu filho... Olha, você tem todo o dom para isso, não é? Já passou a sua área de revolta, já fez o que quis fazer, agora se concentre, né? Que bacana. Eu também, só vou na família, a minha dentista foi agora, eu fui na mãe dela quando eu era pequena, então é familiar o negócio, então isso é bem bacana. Assim, né? E dentro desse núcleo familiar, é importante a gente sempre dizer que mesmo assim,
deve-se fazer 2 tipos de planejamento. Sim, não é? Verdade. Porque uma coisa vai continuar respondendo ali pelo seu negócio, pelo seu investimento, aquilo que você vai deixar o legado para o seu filho, para sua filha, para os seus filhos, não é? Diferentemente daquilo dali que vai permanecer dentro da sua família, não é? Como um instrumento de planejamento realmente imobiliário, não é? Que vai passar para os seus netos, enfim, bisnetos, vai permanecer ali. Então, é sempre importante a gente fazer essa distinção. Verdade, né? É verdade. Teve até um caso que saiu há um tempo atrás nas redes sociais de uma pessoa, acho que ele até faleceu, ele foi fazer um tratamento estético, só que o material era tóxico ao coração. Ah, sim. E nesse caso, até nos comentários que os médicos faziam eram, olha, esse procedimento ele é legal, as pessoas fazem, mas dependendo de como é feito, sim, pode ser prejudicial. É bem agressivo, né? Porque a pessoa sai com o rosto muito vermelho. Exato, até, né? Mas foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade né? também. Agora, imagina, aí é o que a gente vê muito hoje, até né? Considerar uma fatalidade, você e mesmo sendo uma fatalidade, você acaba respondendo assim, por aquela fatalidade. Inicialmente. Exato, porque polui o nome da de pessoa, risco, né? Exatamente. Deixa a pessoa num estado aí completamente à mercê das opiniões, não necessariamente boas opiniões ou opiniões fundamentadas em questões reais, mas sim diante de vários achismos, o que pode levar aí essa pessoa a sucumbir na sua profissão. E em sociedade, às vezes, ali a propaganda boca a boca ou dos clientes, de modo geral, é muito importante, né? Então, como é que você perdendo a confiança naquela sua profissão, naquele profissional, você não vai mais nele, né? Olha, nós mesmos, nós falamos, inclusive, no nosso episódio sobre a holding para médicos, que um médico faz, né, e já fala para um amigo dele que também nos procura, não é? Nós também somos assim, não é? Assim. Então, é muito importante, e isso faz com que a gente dê toda a tranquilidade para você, demonstrando, comprovando que o planejamento patrimonial é uma questão completamente muito bem resolvida, é lícita, todos os órgãos ficam sabendo, os órgãos governamentais ficam sabendo do que a gente faz, como é que se faz, não é? Porque a Receita Federal vai saber, não é? Sim. Receita estadual. Receita estadual vai saber, então não há nenhuma possibilidade da gente fazer algo que seja contrário à lei. Exatamente. Não é? Exatamente. Se você já ouviu outras pessoas falarem que sim, só se outras pessoas fizerem, nós não. Nós não falamos. E é sempre bom lembrar que caso as pessoas se interessem, que estão nos ouvindo, a tomar um café conosco, conhecer o escritório, vai ser um prazer. Nossos contatos estão aqui, sempre vão estar os nossos contatos na descrição do vídeo do YouTube ou na descrição do áudio do Spotify. Não sei de onde você está recebendo a nossa mensagem, né, escutando a nossa conversa. E vai ser sempre um prazer. A gente presencialmente atua no Rio e São Paulo. Em outros estados a gente vai a convite também, sem problema nenhum. É sempre bom, vai ser um prazer vê-los, né? Mas é isso, né? Vamos bater o martelo? Vamos bater o martelo. Agora bateu o martelo. Dessa vez eu não me preparei, não. Não preparou? Então, pergunta primeiro para Renata. Vai lá. Que ela é a mulher da a nossa libriana. Vamos lá. Renata, que dessa vez eu não me preparei, tem que dar um gosto cultural aqui no nosso podcast aqui. Isso é verdade. Continuando nos doramas, porque eu meu Deus, tô viciada. Deixa eu ver se algum... Dessa área da saúde é Doutora U. Não sei se vocês já viram falar. A história é bem bacana. Ela é uma médica que, salvo engano, é esse o nome, mas ela é uma médica que ela tem uns 40... Ela fez medicina quando era jovem, aí ela se casou e aí ela resolveu não exercer a profissão para cuidar da família, só que ela resolveu se divorciar do marido e voltar para a profissão. Então é muito legal, é muito bacana porque mostra ela num ambiente de volta, né, ao hospital ali com mais idade, tendo que relembrar os tempos da faculdade e também atuar com médicos mais novos. Então essa é a minha indicação de um dorama. Saindo da caixinha ali de filmes em inglês. Olha, rapaz, agora me pegou. Deixa eu ver no que... Vai pra massa que eu vou pensando no meu martelo aqui. Vem pra mim, então. Hoje eu tô sem martelo. Essa semana eu vou homenagear 2 pessoas, quer dizer, 3 pessoas. Primeiro, o grupo Creed, que eu ouvi Creed essa semana inteira, gente. Antes de dormir, eu adoro um pop rock bem bom. E o segundo, já que a gente estava falando aqui sobre os fisioterapeutas, vou
homenagear os fisioterapeutas, minha irmã, meu cunhado, que me colocam sempre em pé. Muito obrigada. E a toda essa classe que é muito, muito, muito responsável pelo que a gente vê aí, principalmente depois dos procedimentos de cirurgia relativos a questões ortopédicas. Então, muito obrigada, meus fisioterapeutas, Mônica e Rony. Olha, então, eu vou fazer o seguinte. Então, hoje eu vou dar minhas condolências, porque essa semana, não sei se vocês viram, faleceu o Christian, daquela dupla Christian e Ralph. É verdade. Aí eu vou mandar minhas condolências aí pros fãs do Christian, né? E pra família também, que Deus aí tenha ele em bom lugar e a família esteja aí passando da melhor forma possível por essa ausência. Faleceu jovem, né? Faleceu jovem. A gente falava isso hoje, né? Eu te confesso que eu não sabia distinguir direitinho quem era o Christian e quem era o Ralph, porque eles são muito iguais. Mas eu sei que quem faleceu foi o Christian, não foi o Ralph. É isso, gente. Então, foi um prazer mais uma vez estar com vocês, conversar com vocês aqui pelo podcast. E até semana que vem. Até semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Exatamente. E nas nossas redes sociais também, que estão sempre nas descrições aqui dos vídeos. Bom? Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.